Boa noite. No Salmo 37, verso 4, tem um versículo bastante conhecido que diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Esse é o momento de nós trazermos os nossos pedidos. Você recebeu no início um papelzinho, uma caneta, para que você possa trazer os seus pedidos agora e depositar aqui nessa caixa. Eu não sei o teor dos pedidos, que está nesses papelzinhos, mas Deus sabe, Deus conhece, Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. Ele nos ama tanto que muitas vezes Ele não atende alguns pedidos que aqui estão, porque Ele sabe o que é melhor para nós, muito melhor do que nós mesmos. Mas se o que você pediu, de repente agrada a Deus, Ele está ansioso para atender você. Mas Ele faz um convite essa noite: agrada-te de mim, meu filho, e eu satisfarei os desejos do teu coração. Nesse momento vai ser cantado a música Falar com Deus. Enquanto está cantando aqui na frente, você pode sair daí onde você está em oração e depositar o seu pedido aqui nessa urna. Venha, traga seu pedido. Talvez você não recebeu, não pegou a caneta, não pegou o papel, mas você tem um pedido no teu coração. Eu gostaria de convidá-lo agora a levantar-se e vir aqui na frente com o pedido que você tem no seu coração. Falar com Deus me satisfaz. Permaneça na frente. Você que trouxe o seu pedido, permaneça aqui na frente para nós orarmos. E você que queira dedicar o seu pedido também, que está aqui, venha à frente para nós orarmos todos juntos. Senti que os céus estão abertos. Permaneça. E ouvir a voz do Salvador. Venha à frente, você que tem um pedido no seu coração. Não precisa ter depositado aqui. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz,
versículo que vem depois do que eu acabei de citar agora há pouco é o versículo 5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Você trouxe o teu pedido, muitos que não trouxeram pedido, mas trouxeram o seu coração cheio de anseio, cheio de expectativas. Você confia no Senhor? Entrega o teu caminho a Ele e o mais Ele fará. Eu gostaria de convidá-lo a se colocar de joelho para nós falarmos com Deus. Senhor nosso Deus, querido Pai, Amém. Louvado e exaltado, Senhor, seja o teu poderoso nome. Assim seja, Pai. Nesta noite, Senhor, em que nos encontramos aqui, muitas pessoas depositaram o papelzinho com pedido na caixa aqui na frente. De repente, depositaram no primeiro dia, mas estão aqui à frente com o mesmo pedido em seus corações. E muitos talvez nem depositaram o papel, mas o Senhor sabe, ó Pai, o que se passa na mente, no coração. O Senhor sabe, aqui nessa noite, o anseio, a necessidade, a expectativa, os planos, os projetos de cada um de nós, Senhor. É verdade. Nós entregamos esses projetos, esses planos, essas expectativas, todas em Tuas mãos. Também lhe entregamos as nossas tristezas, nossos problemas, nossas angústias, nossas aflições, Senhor, para que quando elas se depararem contigo, que elas possam tombar diante da Tua presença, e que nós possamos, em meio à tempestade desse mundo, nós possamos encontrar a paz que somente o Senhor pode dar. Amém, meu Deus. Querido Deus, nós confiamos em Ti, Senhor, e queremos confiar tanto a ponto de que, se o nosso pedido for negado, nós possamos entender, ó Deus, a Tua vontade para nossas vidas. Assim seja, meu Deus. Querido Deus, aumente a nossa fé em Ti e abençoa, Senhor, o pastor Elquian, que ao abrir os lábios, que o Espírito Santo possa usá-lo e possa o Teu Santo Espírito nos alcançar, e cada dia, Senhor, nós possamos sair daqui como nós temos saído nas outras noites, repleto do Teu Santo Espírito. Perdoa os nossos pecados e conforte, Senhor, a cada um de nós nas nossas angústias, aflições e problemas do dia a dia. Amém, meu Deus. E aumente a nossa fé em Ti, é o que lhe pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Eu escuto um rumor espalhado entre as nações. Quem ouvirá um chamado para mudar? Tempo é de despertar. Quem responderá? Uma voz clamou um dia e preparou o caminho para ele andar. E agora eu me levanto para clamar e anunciar que sua justiça virá. Chegará o momento em que verei revestido em glória quem mudou a história e prometeu que tudo novo se fará. Ele é vida eterna, o princípio e o fim. Em cada tempo, em cada ação, o momento de escolher a quem servir. E se Deus está em mim, não há como não amar.
Evangelho que ele veio ensinar. E sem medo do futuro eu aguardo o dia em que ele virá. Chegará o momento em que verei revestido em glória quem mudou a história e prometeu que tudo novo se fará. Ele é vida eterna, o princípio e o fim. Eu verei quem mudou a história. Eu verei. Chegará o momento em que verei revestido em glória quem mudou a história e prometeu que tudo novo se fará. Ele é vida eterna, o princípio e o fim. O momento em que verei revestido em glória quem mudou a história e prometeu que tudo novo se fará. Ele é vida eterna, o princípio e o fim. Eu verei revestido em glória. Eu verei. Amém. No teu altar, vamos nos colocar em pé e cantarmos o hino dessa semana, no altar de Deus, entrarmos no Santo dos Santos. Nosso intercessor agora é o Santo dos Santos, é Jesus. Eu falhei até que eu encontrei tua palavra, ó Senhor. E hoje se eu cair, não vou mais me ferir. Tua graça me cobre, Senhor. Majestoso Deus, é desejo meu prosseguir em te buscar, sempre me perder na arte de trazer louvores a ti, Senhor. Coloco em tuas mãos e tudo o que eu sou,
ó Pai. Majestoso Deus, é desejo meu prosseguir em te buscar, sempre me perder na arte de trazer louvores a ti, meu Senhor. Meu coração coloco em tuas mãos e tudo o que eu sou, com vestes de louvor, eu vim, ó Senhor, oferecer o meu melhor no teu altar, na sala do trono, sentado à mesa, contemplando tua beleza, além do véu do Santo dos Santos. Sou só um súdito, mas ouço tua voz me chamar de filho, meu filho, tu és meu pai. Eu sou teu filho, Senhor. Eu sou teu filho, tu és meu pai. No teu altar, na sala do trono, sentado à mesa, contemplando tua beleza, além do véu do Santo dos Santos. Sou só um súdito, mas ouço tua voz me chamar, mas ouço tua voz me chamar, me chamar. Bendito seja o nome de Deus, amém? Você que é filho, só um minutinho. Você que é filho de Deus, de joelhos, mais uma vez vamos falar com o nosso Senhor em oração. Oremos. Deus querido, amado Pai, bendito seja teu santo nome, Senhor. Obrigado porque nos destes a bênção de viver toda essa semana. Estamos hoje vivendo a última noite normal dessa semana. A noite que vem já será a santa noite do santo sábado. Queremos, ó Deus, por isso preparar nosso corpo, nossa mente, nosso espírito, nossos pensamentos para viver contigo a delícia do sábado. Por isso, ó Deus, nessa noite, abençoa-nos mais uma vez com a tua palavra. Que possamos realmente participar do teu banquete, a tua mesa. Que a Bíblia, quando for aberta nesta noite, possa alimentar nossa vida, possa trazer saúde para o nosso corpo, vida em nossa vida. Que ela também nos repreenda, nos eduque, nos corrija, nos alimente, nos enriqueça. E que nessa noite ninguém fique indiferente à tua palavra, Senhor. Que todos nós que estamos aqui possamos hoje ser possuídos pelo Espírito Santo, dominados por Ele, ó Deus, nossa mente, nosso coração, nosso corpo e vida, enfim, e que possamos entender, aceitar e viver o que vamos ler hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu preciso fazer uma coisa hoje aqui, que eu não gostaria de fazer, mas terei que fazer. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, no verso 3. Depois de um sermão, os discípulos se aproximaram de Jesus em particular e
fizeram uma pergunta para ele, importante. Capítulo 24 de Mateus, no verso 3. Posso ler o texto? No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando acontecerão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Veja, irmãos, os discípulos de Jesus pediram para ele dizer quais seriam os sinais do fim do mundo e da sua vinda. Jesus então menciona vários sinais aqui, mas o que eu acho interessante, nós não vamos comentar os sinais aqui, é o que Cristo disse no verso 6: e certamente ouvireis de guerras e rumores de guerras. Vede, o que diz Jesus Cristo? Não, o que? Não vos assusteis. Em outros textos diz: não vos alarmeis. Não vos alarmeis. Quantos dos que estão aqui hoje tem WhatsApp? Quem tem WhatsApp? Olha só, a maioria. Quem não tem levantou a mão, talvez tenha Facebook. E já deve ter visto por aí. Olha lá, já levantou a mão aqui. Tenha Facebook, já tenham visto por aí algumas postagens que foram colocadas recentemente, e hoje eu recebi mais de 14 vezes pedidos de explicação sobre algo que está agora, como dizem, bombando por aí. Eu queria rapidamente, irmãos, falar uma coisa sobre essas postagens que colocam no Facebook, nos e-mails, no WhatsApp hoje. Antigamente vinham em cartinhas que você recebia às vezes na porta da sua casa, aquelas famigeradas cartinhas que falavam assim: fulano de tal fez 20 cópias dessa carta, mandou para 20 amigos e 20 dias depois ficou rico. Alguém já viu essas cartinhas? Já viu isso aí? Você já acredita nisso? Alguém já mandou as cartas e ficou rico? Alguém já não mandou e morreu? Porque quantas cartas eu peguei e não mandei e não vivo até hoje. Pois a mesma praga agora está acontecendo colocando o nome de Deus. Por favor, em nome de Jesus, não espalhe, não reproduza, não poste qualquer mensagem que diga assim: urgente, repasse. Isso tudo são coisas feitas por pessoas mal intencionadas. E usa o nome de Deus. Não repasse essas mensagens, são mentiras. Recentemente apareceu uma mensagem dizendo que a Coca-Cola admitiu um erro no refrigerante que tem matado 23 pessoas. Irmãos, isso é mentira. Nós cristãos não devemos tomar nenhum tipo de refrigerante, mas essa postagem é mentira. Algum tempo atrás até alguns pastores postaram uma mensagem que nessa quinta-feira dezenas de cristãos foram mortos na Índia por muçulmanos. Isso é mentira. Essa mensagem é desde 2002 que essa quinta-feira está matando gente, e as pessoas vão falando. Agora tem outra mentira aqui que está aqui no meu WhatsApp aqui, tem 14 pessoas pedindo: pastor, me explica, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. A ideia de que vão colocar um chip na mão direita, alguém já viu isso? E um chip na testa que vai ligar a conta bancária, e a Dilma já assinou. Irmãos, isso é besteira, mentira. Não vos alarmeis, não será assim. Não será assim. E na última postagem fala assim: salve uma alma, salve sua vida. Se você mandar essa mensagem para 3 amigos seus, você vai ser abençoado, Deus vai fazer um milagre em sua vida. Irmãos, isso é errado, isso é mandinga, isso é bruxaria, isso é paganismo. O Deus pagão olha para você, presta atenção aqui, ó. A religião falsa é o seguinte: você faz, Deus vê e te abençoa. Essa é a religião do diabo, religião falsa. A religião verdadeira é o seguinte: o Senhor fez, eu vi, me comovi e faço agora por Ele. É o contrário, Deus é que faz, eu é que vejo e faço por Ele, porque Ele já fez por mim. Então não entre, olha, se você tem postado, e eu recebi aqui nessa igreja tem 2 grupos, eu estou nos 2, e nos 2 grupos alguém postou. Se você estiver aqui, entenda com carinho que eu estou falando. Alguém postou assim: 93% das pessoas que vão ver essa mensagem não vão repassá-la, 7% são os que amam Jesus.
Jesus. Irmãos, o amor de Cristo não está determinado se eu tenho um WhatsApp ou Facebook, viu? Jesus Cristo não vai deixar de me amar porque eu não passei uma crendice, uma mandinga. Então, acabe com isso em nome de Jesus. Oi? Isso é spam. Você sabe o que é spam? Não sabe o que é spam? Spam é lixo. Spam era o nome de uma marca de carne enlatada nos Estados Unidos, que na época da Grande Depressão, 1929, o governo dava essa lata de carne enlatada para os pobres, chamada spam. E era tanta lata, que entulhava a lata de spam para tudo que é lado. E agora entulharam esse spam em mensagens, em e-mail. É lixo, isso é lixo. Presta atenção. Começou assim: repassem, urgente, não deixe passar. É mentira. Não mande para os outros, não caia nessas coisas. Deus não vai deixar de te amar porque você não passou uma mensagem de Deus. E fala assim: se fosse piada, você ia passar para os outros, mas como é a mensagem de Deus, você não passa, porque você não presta, porque você não gosta de Deus. Isso não existe, irmãos. Isso não existe, viu? Se há alguém aqui do WhatsApp que viu essa mensagem, se há alguém que postou isso daí, não faça mais isso. A marca da besta, diz a Bíblia em Apocalipse, vai ser colocada na mão direita e aonde? Na testa, na fronte. A marca de Deus vai ser colocada aonde? Na fronte. Se você pegar qualquer vídeo, qualquer postagem falando que vai ser colocado um chip na mão ou um chip na testa e que isso é a marca da besta, isso é mentira. Qual é o selo de Deus? Qual é o selo de Deus? A Bíblia diz que o selo de Deus é a nossa obediência aos mandamentos de Deus. E o selo está no mandamento de Deus. O sábado um dia será a pedra de toque, a separação entre os que temem a Deus e os que não temem a Deus, entre os que creem e os que não creem. Se a marca de Deus é a obediência a Deus, qual é a marca do diabo? É a obediência ao diabo. Você entendeu? Se o chip que querem colocar na mão ou na testa é a marca da besta, então a marca de Deus tem que ser o quê? Um chip também. E não é assim. Satanás faz uma imitação de Deus. Se o Senhor quer ser adorado, ele diz que é o Deus dessa terra. Se o Senhor tem um dia de guarda, Satanás também tem um dia de guarda. Se o Senhor nos pede para honrá-lo guardando o seu dia, Satanás também pede para honrá-lo guardando o seu dia. A marca de Deus é na testa porque significa entendimento. Você compreendeu e decidiu por ele. A marca da besta é na testa porque significa entendimento. Você compreendeu e decidiu por ele. E é na mão porque mão significa serviço. Você, além de entender, você se entregou em serviço. Você é escravo dele. A marca de Deus é só onde? Na testa. Por que não é na mão também? Porque você é livre. Você entende e obedece se você quiser. O pecado e Satanás escraviza, te amarra, te prende. Então a marca é na testa e na mão. Testa, entendimento.
Você fica no escuro, na cama. De repente você escuta sons e passos lá fora. E a porta se abre. E a pessoa vai entrando. E você está parado na cama sem poder fazer nada. Como é que você fica? Como é que você fica? No escuro ainda. Como é que você fica? Você só fica com medo se você não reconhecer os passos e quem entra. Certo ou errado? Certo. E olha, irmão conhece o andar do irmão. Pai conhece como os filhos andam. Filhos conhece o jeito do pai abrir a porta. Tem mãe que fala assim, ó, meu filho chegou. Como é que sabe? É o barulho da moto dele. Tem ou não tem? Tem. A mãe conhece o barulho da moto do filho. Sabe o jeito dele pegar na maçaneta. Chegou. Como é que sabe? Só ele pega assim na porta. Se você estivesse numa cama, sem poder se defender, no escuro, e alguém mexe na porta, você escuta o som. Se você conhece, você sabe, é fulano. Sabe quem se assusta com essas coisas? Essas notícias malucas, crendices, paganismo aí? Sabe quem se assusta com isso? Quem não conhece os passos de Jesus. E sabe quem não conhece os passos de Jesus? Quem? Quem não anda com Ele. Não anda com Ele. Você anda com Jesus? Verso 4: não vos assusteis, e nem assuste os outros com essas besteiras, tá? Apocalipse capítulo 4, abra a Bíblia, nós vamos ler algo importante aqui. Perdemos um bom tempo, na verdade não perdemos, ganhamos porque explicamos a palavra de Deus. E nós vamos ganhar tempo dessa explicação que eu dei se você passar isso para outras pessoas. Ajude outras pessoas para que elas sejam confortadas. Obrigado. Apocalipse capítulo 4. Por que Deus é digno de adoração? Satanás quis ser adorado. E no deserto da tentação, Cristo disse: para trás de mim, Satanás, porque ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás o quê? Culto. Jesus Cristo aceitou a primeira tentação, a segunda tentação, mas quando Satanás disse, me adore, que está tudo certo, Cristo reagiu e falou assim, olha, agora chega, acabou a brincadeira. Para trás de mim, Satanás, ele falou, porque ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele o quê? Darás culto. Mas por que só Deus deve ser adorado? Por que outro não deve ser adorado? Capítulo 4, primeira razão porque Deus deve ser adorado. A Bíblia diz assim, olha, depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se achava assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. E ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como um mar de vidro, semelhante a um cristal. E também no meio do trono, à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão. O segundo semelhante ao novilho, um boi. O terceiro tem o rosto de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor, e por detrás, e por dentro, não tendo descanso nem de dia nem de noite, proclamando. Olha a proclamação deles, irmãos: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é, e o que mais? E o que há de vir. Os 4 seres viventes começam a louvar a Deus. E aí no verso 9, quando esses seres viventes dão glória, honra e ações e graças ao que se encontra sentado no trono, eis ao que vive pelos séculos dos séculos,
os 24 anciãos que estavam ali também ao redor do trono, nesse momento se prostram diante daquele que se encontra sentado no trono, e adorarão aquele que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando, olha a proclamação no verso 11: Tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber a honra, a glória, o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram o quê? Criadas. Digno é, Senhor, de receber o que, irmãos? Fala comigo ali, o que? A glória, o que mais? A honra, o que mais? O poder. Por que ele é digno? Porque tu criastes todas as coisas e por tua voz foram criadas. Irmãos, por que só Deus deve receber adoração? Porque Ele é o Criador, só Ele criou. E quando os 4 seres viventes, que são 4 querubins, 4 anjos ou serafins, quando eles começam a cantar santo, 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 igual Isaías veio lá no capítulo 6, quando ele começa a louvar a Deus, os 24 anciãos que estão sentados ao redor do trono se prostram, tiram suas coroas e cantam também: digno és o Senhor Deus, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a honra, a glória, o poder e o louvor, porque tudo criastes. Há uma outra razão porque Deus deve ser adorado. Vamos ver? Capítulo 5. João, quando ouviu isso aqui, ele ficou maravilhado. Veja que no verso 2, 1 e 2, ele é chamado para subir. Vem que eu vou te mostrar. E ele continua vendo, verso 1 do capítulo 5: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, diz João, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: olha só, irmãos, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Amém? Irmãos, João estava ali olhando, quando ele viu que, ele vendo o louvor dos 4 seres viventes, depois o louvor dos 24 anciãos, e aquele louvor encheu o céu, e João percebeu que na mão direita daquele que estava sentado no trono tinha um livro, era um rolo enrolado, e João olhou aquele livro quando um anjo proclamou: ninguém pode abri-lo, porque ninguém tem poder para isso, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. E João começa a chorar. Alguns comentaristas acreditam que aquele livro era o livro da vida do Cordeiro. João foi o último apóstolo. Ele foi o único que morreu de morte morrida. Os outros morreram de morte matada. Sabe como é que é isso aí, né? E João viveu. Mas viver nesse mundo de pecado não é tão bom, porque João viu cada um dos seus amigos morrerem enquanto ele continuava vivo. E João queria saber se eles estavam salvos, mas ninguém podia abrir o livro. Até que um anjo disse: João, não chore, porque há um ser que é o mais poderoso de todo o universo. Quem é ele? Mas o nome dele no livro qual é? O leão da tribo de Judá. Ele venceu e ele pode abrir o livro. Quando você escuta o leão da tribo de Judá, que é o mais poderoso no céu, na terra e embaixo da terra, você imagina como que seria esse leão? Como seria o leão? Um leão. E um leão o quê? Forte. João, quando ouviu aquilo, ele parou de chorar e virou-se para a voz que falava com ele, e ele viu. Vamos ver também? Olha o que ele viu. Aí no verso 5: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os 24 anciãos, em pé, quem que ele viu, irmãos? Um cordeiro. Um cordeiro como? Como se tivesse sido morto. Ficou claro quem é esse cordeiro, não é? E ele diz: ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Verso 7: ele veio, pois, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram
diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Veja o verso 9: e cantavam um cântico novo, dizendo, põe o verso 9 para a gente aí, por favor, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque fostes morto, e com seu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda língua, e tribo, e povo, e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Digno és, por quê, irmãos? Por que ele é digno? Verso 9, por quê? Porque fostes morto, e o que mais? Com teu sangue compraste os homens. No capítulo 4, ele é digno porque é nosso o quê? Criador. No capítulo 5, ele é digno porque é nosso Redentor, Salvador. Olha só, os 4 seres viventes cantam, os 24 anciãos cantam, proclamando um cântico novo. Agora veja o verso 10: e vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes, e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões, e milhares de milhares. Verso 12: proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o que, irmãos? O poder, e o que mais? E a riqueza, e a sabedoria, e a força, e a honra, e a glória, e o louvor. Amém? Vamos falar isso aí junto? Olha o texto ali, ó. Vamos falar juntos, vamos lá. Eu falo o começo e a gente fala o que ele é digno. Vamos lá. Com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o que, irmãos? O poder, e o que mais? E riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações e graças. Amém? E o verso 13: então ouvi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, dizer: àquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, vamos ver aqui, ó, e ao Cordeiro sejam dadas o que, irmãos? Ações e graças, e o que mais? E honra, e o que mais? E glória, e poder. E diz assim, ó, para todos os séculos. Verso 14: e os 4 seres viventes respondiam: amém. E todos os anciãos se prostraram e adoraram a Deus. Amém? Ele é digno de receber a honra, a glória e o poder. Irmãos, João teve uma visão maravilhosa, linda, verdadeira, real. João foi levado para o céu e viu o trono de Deus, e ao redor do trono de Deus tinha 4 querubins enormes, poderosos. E esses querubins, quando viram o Senhor, louvaram a Deus. O louvor dos querubins contagiou os 24 anciãos que estavam ao redor do trono, e eles disseram: digno é o Senhor, porque tu criastes. Digno é o Senhor, porque fosse morto, e com teu sangue comprastes homens. Mas o louvor dos 24 anciãos com o louvor dos 4 seres foi tão poderoso e tão emocionante, que os bilhões e bilhões de anjos do céu não se conteram, e eles começaram a cantar. E a voz desses anjos, escuta aqui, irmãos, olha, a voz dos bilhões e bilhões de anjos louvando o Criador e o Redentor foi tão potente, tão poderosa, que João, já ali completamente emocionado, ele percebeu que não só o céu cantava, mas o universo inteiro cantava. E ele disse: eu vi que todos os seres do céu, todos os seres dos mundos, todos os seres debaixo das águas, todos os animais, todos os planetas, todos diziam ao que está sentado no trono e o Cordeiro: é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o amor, todo o louvor. E eles, enquanto falavam isso, o universo inteiro cantou. Só um lugar não cantou, nem ouviu. Sabe aonde? A terra. No dia que isso aconteceu, João estava na ilha de Patmos, mais ou menos no ano 95, 93, 95 da nossa era. E em espírito João foi levado para o céu e teve essa visão. Ele foi o único ser humano pecador, não transformado, que ouviu. A terra não ouviu e nem cantou. E eu vou falar uma coisa para você agora, escute isso que eu vou falar.
todos os dias, de dia e de noite, o universo louva a Deus. Os animais louvam a Deus. Os pássaros louvam a Deus. No pôr do sol. Me disseram que acontecer isso eu nunca vi, até que um dia eu viajei para o interior, bem longe, e no pôr do sol, no meio do mato, eu vi os pássaros cantando alto, vários, muitos. Quando o sol se pôs, escureceu, eles acalmaram e não cantaram mais. E eu entendi, irmãos, que ao pôr do sol, a cada pôr do sol, o universo inteiro glorifica a Deus por viver. Terminou um dia e começou um novo dia. E sabe como é que está a terra? Sabe como está a terra? Calada. Você consegue perceber a dificuldade que os pregadores têm de fazer você falar amém? E o pregador tem que ficar falando aqui o quê? Amém, irmãos? Amém, irmãos? Você percebeu a dificuldade? Eu falei aqui umas 3 vezes, fale comigo, e ainda assim teve gente olhando para mim, calado, mudo. Já percebeu como as pessoas levantam para cantar e ficam olhando as unhas, olhando para o céu, ou simplesmente calados? A gente vive um planeta prisão, incomunicável. Aqui não funciona o celular não, viu? De verdade. A gente não escuta nada de lá. A gente não sabe o que está acontecendo fora. E a gente acha que está bem. Nós somos longe de tudo. Nós não vimos nosso Criador. Não sabemos quem é nosso Redentor. Nós não cantamos com os seres criados. Só na terra a gente é aleijado. Nós somos doentes, imperfeitos. Os seres de outros planetas e os anjos não conseguem entender como é que nós conseguimos viver um dia, uma semana, um mês, um ano sem dar glória a Deus. Aqui na igreja nós temos vergonha de dizer glória a Deus. Alguém canta uma música bonita, maravilhosa, como a irmã cantou aqui hoje, e ninguém falou louvado seja o nome de Deus. Nós nos envergonhamos de falar palavras que são dignas de dizer, mas nós falamos um monte de abobrinha toda hora. Irmãos, eu quero que você me acompanhe nos minutos que faltam numa história que eu acho uma das mais lindas da Bíblia, e você vai entender por que eu falei isso aqui. Quando os anjos de Deus louvam o Senhor no céu, o louvor deles é tão maravilhoso que os planetas que Deus criou, que são bilhões e bilhões de planetas criados, eles louvam a Deus todos os dias. Só nós nos calamos. Mas hoje você vai entender que Deus colocou um lugar nessa terra aonde eu posso ir, e quando eu estou nesse lugar, eu não estou desconectado do louvor universal. Nesse lugar eu sou um com os filhos de Deus. Amém? Vamos aprender agora onde é esse lugar? Para isso você precisa ir para 2 Samuel capítulo 9. Agora eu preciso que você abra a televisão da sua cabeça, liga a televisão, porque agora você vai assistir um filme. Amém? Um filme de amor. Abra a televisão na cabeça aqui, ó. Amanhã, última noite, você vai estar mais inteligente que todas as noites agora, porque vai aprender a imaginar. Imagine. 2 Samuel capítulo 9. Quando um rei subia ao trono, a primeira coisa que o rei fazia era matar todos os pretendentes ao trono, principalmente se o rei anterior era seu inimigo, e até muitas vezes da mesma família. Alguns reis, quando eles subiam no trono, eles matavam seus próprios irmãos e sobrinhos, para que eles não tivessem concorrente no trono. Davi era rei agora, e olha a pergunta que Davi faz no verso 1 do capítulo 9. Olha só. Davi estava sentado no seu trono, disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de que, irmãos? De bondade para com ele, por amor de Jonatas. Olha aqui, ó, para um pouquinho aqui, ó. Davi estava lá sentado no trono, numa certa manhã, ele chega para os conselheiros e fala assim: ei pessoal, ainda tem alguém vivo da casa de Saul? Quando Davi falou isso, o que é que o pessoal pensou? O que eles pensaram? Ó,
vai ter morte. Aí eles olham para Davi e ficam pensando, e Davi diz: porque eu quero fazer o quê? O que é que fala o verso 1? Eu quero usar de bondade. Por amor de quem? De Jonatas. Aí alguém se aproximou de Davi e disse: tem sim. Olha o verso 2. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? E ele respondeu: eu mesmo, meu senhor, eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: há ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Olha que coisa tremenda. Quando Davi perguntou onde ele estava, Ziba respondeu, verso 4: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Ele deu nome, endereço, número da casa, o nome do proprietário da casa que ele alugava, não é? Deu telefone, tinha dado até o WhatsApp se fosse hoje, né? Deu tudo para ele lá, para ele achar o rapaz. Por quê? Porque ele imaginava que Davi ia fazer o quê? Matar. Vamos conhecer quem é Mefibosete? Volta para o capítulo 4. Capítulo 4. Tem aqui. Obrigado, irmão. Capítulo 4. Olha o que acontece aqui. No verso 4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama, Babá, o tomou e fugiu. Aconteceu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou o que, irmãos? Coxo ou manco de ambos os pés. E seu nome era o que? Mefibosete. O texto está ali, né? Eu vou pedir assim, ó, sempre coloque o texto depois que eu acabar de ler, tá? Para que eles leem, você leia na Bíblia. Há poder na leitura da palavra de Deus, aonde ele estiver. Mas a gente lê no telão daqui a pouco, tá? Mefibosete é um nome, irmãos, que é feito por 2 nomes em hebraico. Mefibosete, a primeira palavra significa despedaçado, e a segunda palavra significa vergonha. Despedaçado na vergonha. Esse é o nome Mefibosete. Eles colocavam os nomes de forma profética naquela época. Mefibosete era um menino quando o seu avô e o seu pai morreram na guerra contra os filisteus. E a ama dele, sabendo que quando o rei morria, mandava matar todo mundo, tentou fugir com o menino. E na fuga ele caiu e machucou os pés. E ficou manco, coxo. Irmãos, a história de Mefibosete, se acabasse aqui, seria mais uma história trágica de uma família que sofreu muito. Mas eu acredito que a história de Mefibosete foi colocada na Bíblia pelo Espírito Santo para nos revelar o amor de Deus para nós. Há alguns personagens dessa história, eu quero que você acompanhe rapidamente aqui. Davi e Mefibosete são os personagens principais, e Ziba também. Davi, irmãos, é um símbolo de Jesus Cristo. Volta lá para o capítulo 9, por favor. Enquanto Davi é um símbolo de Jesus Cristo, Mefibosete é um símbolo perfeito do pecador salvo e arrependido. Davi, ele está no trono, ele é rei, ele tem todo o poder e o direito de massacrar a família do rei que era contra ele. Mas a Bíblia diz que Davi no trono pergunta se há alguém ainda vivo da família de Saul para que ele trate como, irmãos? Como? Com bondade. Irmãos, você tem coragem de chegar diante de Deus e dizer para Deus que você não tem nenhum pecado? Teve alguma promessa que você fez para Deus e não cumpriu? Você lembra de uma? Você lembra de 2? Você lembra de 3? Vamos parar, né? Se Deus hoje quisesse falar assim, ó, chega, você não merece mais, ele estaria certo ou errado? Certo ou errado? Certo. Se Satanás apontasse meus pecados, você acredita que Satanás não podia contar nenhuma mentira?
Você acredita que Satanás quisesse fazer uma lista de pecados, o pastor Oquian hoje, ele não precisaria usar nenhuma mentira? Porque eu tenho tantos pecados que eu facilito a vida de Satanás. E é assim comigo, e é assim também com quem? Com você. Mas como Davi, ou como Deus, Davi usou de bondade e ama incondicionalmente, mesmo sendo da família daquele que o quis matar. E tem uma coisa bem dita aqui, irmãos: não guarda rancor e cumpre a aliança. E veja só, cumpre a aliança que ele fez com Jonatas antes de morrer, de que cuidaria dos filhos dele. E Davi cumpriu a aliança. Jesus fez uma aliança antes de nós pecarmos, que morreria em nosso lugar, e ele cumpriu a aliança. Amém? Louvado seja o nome de Deus. Davi é um símbolo de Jesus Cristo. Ele é rei, está no trono, tem todo o poder, tem todo o direito, não precisa de nós, mas nos quer, nos perdoa, nos ama, nos reconcilia, nos chama e cumpriu a aliança. Amém? Louvado seja o nome de Deus. E Mefibosete é um símbolo do pecador. Quer ver? Ele era príncipe, nasceu na família real. Nós também éramos príncipes, nascemos na família real, nascemos no jardim, nossos pais nasceram lá, e foi levado para o deserto, porque Adão e Eva foram expulsos do jardim. Lodebar é deserto. Lodebar significa terra seca e árida, onde não nasce nada. Lodebar significa o lugar onde nada funciona. Mefibosete se escondeu no pior lugar, porque ele achava que no pior lugar ele nunca seria encontrado, e lá ele ficava na vergonha de ser aleijado, porque naquela época ser aleijado era a prova de que tinha sido amaldiçoado por Deus. Ser aleijado era não ter Deus na vida, e ele ainda era neto de um homem, um rei que foi terrível, ganancioso, e que quis matar o homem de Deus. Ele era príncipe, mas caiu em desgraça, saiu do palácio, do jardim, e foi morar no deserto, envergonhado e aleijado. E por mais que você queira fazer o que é certo, a gente continua fazendo coisa errada. É verdade ou não é? Hoje você pecou. Você pecou hoje. Todos nós pecamos. E se hoje fosse projetado aqui os seus pensamentos, você continuaria sentado aqui? Você se envergonharia dos seus pensamentos? Se hoje fosse colocado aqui no telão a visão dos seus olhos, para o que você olhou hoje? O que você desejou hoje? Se fosse repetido aqui uma gravação das suas palavras, você ficaria aqui tranquilo? Sim ou não? É difícil até falar, né? Pois a Bíblia diz que Mefibosete era coxo, e nós também somos. Nós somos maus, nós somos aleijados, nós somos defeituosos, nós somos tortos, nós somos errados, desde o nosso nascimento. Desde quando éramos pequenininhos até agora, somos coxos e aleijados como Mefibosete. Mas veja bem o que aconteceu. Mefibosete perdeu o direito ao palácio, mas foi chamado pelo rei para ir para o palácio. Nós perdemos o direito do palácio, mas fomos chamados pelo rei para ir pelo palácio. Veja o verso 1, quando Davi diz: ainda resta alguém da família de Saul para que eu trate de bondade. Ele diz por quê? Por quê? O que ele diz? Como é que ele diz? Por amor de quem? Por amor de Jonatas. Veja, Mefibosete foi chamado à sala do rei porque o rei amava Mefibosete? Sim ou não? Não, por amor de quem? Por amor de Jonatas. Irmãos, nós só vivemos hoje pelo amor de Jesus Cristo. Amém? Se não fosse Jesus, nós já teríamos sido desmascarados, sabia? Se não fosse Jesus Cristo, nós todos já estaríamos mortos. Se não fosse Jesus Cristo, Satanás teria dominado nossa vida de tal forma que não existiria mais vida. Mas Deus revela o seu amor por nós, dando Jesus Cristo. O amor de Deus por Jesus é que nos mantém vivos. Louvado seja o nome de Deus. Amém? Porque a Bíblia diz que nós não somos amáveis. Em Ezequiel, Deus fala 3 vezes: não é por amor de você que eu faço isso. Porque nós somos fedorentos, irmãos. A gente é ruim, a gente não presta, sabia?
A gente não tem nada de bom em nós, mas Deus nos ama por amor a Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Deus, amém? E Ele nos ama mesmo. Mefibosete foi levado à mesa do rei. E olha só o que acontece agora. Continue lendo o capítulo 9. Quando Mefibosete chega na sala do trono, diz no verso 6: vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra, e disse-lhe Davi: Mefibosete, é você? E ele disse: sim, eis aqui teu servo. Então disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre aonde, irmãos? A minha mesa. Irmãos, olha que coisa bendita. Mefibosete esperava morrer, mas quando chegou na presença de Deus, na presença de Davi, que era o símbolo de Deus, ele disse: Mefibosete, não temas, porque eu vou dar para você tudo o que você perdeu. Eu vou dar as terras do seu pai, as terras do seu avô, e mais, você vai viver comigo, na minha mesa, na minha casa. Irmãos, eu fico imaginando, eu fico vendo pessoas que reivindicam direitos, e as pessoas, quando conseguem os seus direitos satisfeitos, as pessoas louvam, as pessoas gritam, as pessoas se alegram, as pessoas batem no peito e falam assim: eu sabia que todo mundo ia ver que eu merecia, eu não vi a hora de a justiça ser feita. Não é assim que a gente faz? Não é assim? Quando a gente é justificado ou justiçado. Olha a reação de Mefibosete quando ele ouviu Davi dizer para ele que ele ia receber tudo. Então, verso 8: inclinou-se e disse: quem é teu servo para olhares para um cão morto como eu? Irmãos, olha que coisa tremenda isso aqui. Uma das características mais marcantes do salvo, amanhã eu vou falar mais sobre isso, mas escuta isso aqui, ó. Uma das características mais marcantes do salvo, sabe o que é? É sempre sentir-se indigno. No dia em que você sentir que você merece alguma coisa de Deus, este pode marcar na agenda, pode tirar na folhinha na geladeira, mandar um círculo assim. No dia que você sentir que você merece alguma coisa de Deus, este é o dia em que você esteve mais longe de Deus. Esse é o dia em que talvez Satanás teve vitória quase completa em sua vida, porque o homem de Deus, o salvo, nunca acha que merece. O salvo sempre entende que ele só tem porque Jesus deu, porque Jesus merece. E Mefibosete, maravilhosamente, ele podia dizer: eu sou mesmo neto do rei, eu sou filho do príncipe. Se Saul tivesse vivido e morrido naturalmente, meu pai seria o rei, e se meu pai morresse, eu seria o rei, ele era o terceiro na sucessão. Eu tenho direito pelo menos às terras dos meus pais, ele diria, por dizer. Mas Mefibosete sabia quem eram seus pais, quem era seu avô, e ele disse: eu sou um cão morto. Mefibosete se prostra diante de Davi e fala assim: Senhor, eu não mereço isso. Entenda uma coisa, em nome de Jesus: o Filho de Deus não reivindica, o Filho de Deus não cobra, o Filho de Deus, ele não pede assintosamente as coisas de Deus. O Filho de Deus, se recebe, bendito seja o nome de Deus. Se não recebe, o que ele diz? Bendito seja o nome de Deus. E assim, quando ele recebe para dar. A Bíblia fala: das tuas mãos eu dou. Ele recebe para dar. E Mefibosete se ajoelha. E aí Davi continua falando. Ele diz ainda no verso 9: chamou então Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tem tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e seus filhos e seus servos, e recolherás os frutos, para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 14 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda o teu servo, assim o fará. Olha só, irmãos: comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei, como um dos filhos do rei. Mas olha como é que termina o verso 13:
Ele era o que, irmãos? Coxo ou aleijado como? De ambos os pés. Irmãos, a história. Mefibosete, o cão morto, diz, morava no deserto, foi chamado para a sala do rei, e Davi falou assim: Ziba, você vai cuidar da família de Mefibosete, vai sustentá-los, vai trabalhar para eles, mas Mefibosete vai comer na minha mesa, vai sentar na minha sala, lá na minha sala, vai sentar com os meus filhos, na mesa ele vai comer da minha comida. E Mefibosete sentou, diz a Bíblia, na mesa do rei. Irmãos, escuta uma coisa em nome de Jesus: nós somos coxos e aleijados, nós não sabemos louvar a Deus. Nesse momento a gente não pode ver, mas os anjos de Deus estão aqui dentro, amém? E eles veem o Senhor, porque o Senhor está aqui também. E os anjos de Deus estão interessados nessa história, porque eles estavam naquele dia, os anjos de Deus estavam ali naquele dia falando com Davi. Os anjos naquele dia viram quando Mefibosete se ajoelhou e disse: eu não mereço. E os anjos de Deus se alegraram, porque Mefibosete mostrou que era um servo de Deus. Esses anjos que estavam lá estão hoje aqui, amém? E eles estão olhando para nós e desejando ver nossa reação hoje aqui. Só que nós não quê? E nem. Mas escuta uma coisa, eu quero que você leia comigo 2 versos. Primeiro verso, Hebreus capítulo 10, verso 25. Hebreus capítulo 10, verso 25. Abra sua Bíblia e procure Hebreus, depois de Filipenses, depois de Colossenses, depois de Timóteo, depois de Tito. Você vai chegar em Hebreus capítulo 10, verso 25. Nessa Bíblia diz assim, irmãos, olha que coisa, esse é um texto que você deveria postar no seu WhatsApp, no Facebook, no iogurte. Não tem mais iogurte, né? Não, no Facebook. Hebreus 10, verso 25. Isso aqui você tem que postar, quer ver? Olha o que diz o verso 25. Posso ler o texto? Na minha Bíblia diz assim, olha, posso ler o texto? Acharam? Hebreus 10, 25, olha: não deixemos de congregar-nos, como é o quê? O que Paulo diz aí? Olha, já era costume de algumas pessoas na época de Paulo não ir mais na igreja. E ele fala: não deixe de congregar, como já é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o que, irmãos? Que se aproxima o que? Aquele dia. E esse dia aí está com letra maiúscula ou minúscula? Maiúscula ou minúscula? Maiúscula, é o dia de Deus. Olha o texto aqui, ó: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestamos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Quanto mais a gente vê que vai chegando o dia do Senhor, quanto mais você perceber que tem profecia se cumprindo, mais tempo nós devíamos passar aonde, irmãos? Aonde? Na igreja. Quanto mais a gente percebe que o mundo está difícil, mais devíamos estar aqui, mais nós devíamos ir à igreja, mais semanas de oração tinham que ocorrer, mais tempo tínhamos que passar nos cultos, mais cedo tínhamos que chegar no sábado de manhã aqui. E a desgraça, irmãos, é que chega no sábado de manhã, eu não peço nem para você levantar a mão, mas que horas que você chegou no sábado passado aqui na igreja? Que horas? Pois quanto mais tempo, quanto mais você percebe que se aproxima o dia do Senhor, mais tempo você devia estar passando aonde? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque quando você canta aqui, escuta isso, os anjos de Deus também cantam. Quando você ouve a palavra de Deus aqui falando, quando a Bíblia é aberta aqui, a Bíblia diz que é o Senhor mesmo que fala no seu coração. O Criador dos céus e da terra está aqui agora, em nome de Jesus. E Ele falou para você hoje aqui. Quando a Bíblia é aberta e é lida, não é o homem que fala aqui, é o Senhor que fala. E quando o Senhor fala, os 4 seres viventes se prostram, os 24 anciãos se prostram, os bilhões de anjos cantam, os seres dos universos todos percebem. Presta atenção que está sendo dito aqui agora nesse momento. E quando eles escutam uma palavra, que eles veem o amor de Deus, eles dizem: glórias sejam dadas ao Senhor, porque Ele é digno de quê?
de toda honra, de todo louvor, de toda aleluia, de toda glória, de todo amor, de toda riqueza. Ele é digno porque me criou, Ele é digno porque me salvou, me comprou. Quando você está na igreja, você está ligado aos filhos de Deus no universo. Quando você está sentado aqui na igreja, você está sentado na sala do trono, você está na mesa do Pai. Por isso que o diabo quer você longe daqui. E tem gente que chega na quarta-feira à noite, que é dia de promoção na feira, e vai para a feira. Tem gente que fica, vou falar uma coisa aqui, em nome de Cristo Jesus: não tema sair de casa para vir para a igreja. Tema sair de casa para ir trabalhar de manhã. Tema sair de casa para ir roubar. Tem gente que não tem medo de sair de casa para ir para o cinema. Morra de medo, sabe por quê? Porque o diabo não quer matar quem está fazendo o que é certo. Satanás quer matar quem está fazendo o que é errado. Porque se um servo de Deus morre no serviço do Senhor, bem-aventurados que desde agora morrem no Senhor, amém? Então, se você tem medo de vir para a igreja à noite, porque é perigoso o seu bairro, venha para a igreja. Porque se você morrer vindo para a igreja, ainda que esteja morto, disse o que o Senhor? Viverá, e aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Acredite nisso em nome de Jesus. Agora, tenha medo de amanhã de manhã sair da sua casa e ser atropelado no caminho do serviço. É isso que você tem que ter medo. Venha para a casa de Deus. Vai ter semana de oração de novo? Louvado seja Deus. Eu vou para a sala do trono, eu vou para a mesa do rei. Na mesa do rei só senta filho, amém? E Mefibosete, o aleijado, sentou aonde? Na mesa do rei. Irmãos, olha que coisa bendita. Imagina essa situação. Sabe por que no verso 13 do capítulo 9 termina dizendo: e ele era coxo de ambos os pés? Sabe por quê? Porque hoje você pecou, hoje você fez coisas que não devia, hoje você envergonhou Jesus, o teu Salvador. Hoje teve anjo que fechou os olhos para não ver o pecado que nós pensamos. Mas quando você veio para cá, imagina essa situação. Alguém que é aleijado da perna ou do pé, tem um pé torto, é coxo. Se ele ficar em pé e andar, você vê ou não vê? Mas se essa pessoa chegar e se assentar, ela sentar aqui, sentar aqui, ela senta numa cadeira e a mesa está aqui. Sentado na mesa, você sabe, vendo só isso aqui de uma pessoa, você pode dizer se a pessoa é aleijada? Pode ou não pode? Não. Quando Mefibosete sentava na mesa de Davi, do rei, ele não era mais o aleijado. Sentado na mesa do rei, ele era normal, ele era perfeito, ele era filho, amém? Você é pecador, você não vale nada, você não presta nada para nada, sabia? E a Bíblia diz que a gente não serve para nada, não há nenhum que presta, fala a Bíblia. Mas quando você vem para a igreja e senta aqui, e canta aqui, e louva aqui, você é um ser perfeito aos olhos de Deus, amém? Você está sentado na mesa do rei, você é um filho do rei. Vir aqui é vir à sala do trono. E Mefibosete, nem no seu sonho mais maluco um dia ele imaginava que um dia ia voltar para o trono de Jerusalém, a sala do trono, sentar à mesa. Continuava pecador, continuava coxo, mas na mesa ele era perfeito. Aqui, hoje, você não está desligado de Deus, você é filho de Deus, amém? Louvado seja Deus. E sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? Se a história terminasse aqui, seria uma linda história, amém? Mefibosete foi levado por amor de outro à sala do rei, foi feito filho sendo coxo, sentou à mesa do rei por amor do rei e foi feito perfeito, amém? Mas a história não termina aqui. Vamos terminar a história? Não termina aqui. Volta lá para o 2 Samuel. A história, se terminasse aqui, seria linda. Mas irmãos, Deus não quer fazer uma história linda da sua vida. Deus quer fazer da sua vida a história mais maravilhosa. O que Deus tem preparado para você é muito mais do que a gente possa imaginar. A Bíblia diz que o filho de Davi se rebelou contra ele. Absalão, seu filho mais bonito, mais amado,
se rebelou contra Davi, fez um exército, conseguiu homens que o apoiavam, declarou guerra contra o seu próprio pai e ameaçou destronar Davi, e veio com um exército para Jerusalém para lutar contra o pai. Davi, que amava muito o seu filho, não queria lutar contra o próprio filho. Então Davi decidiu que ele iria fugir de Jerusalém e deixar Jerusalém para Absalão, para não entrar em guerra. E Davi decidiu ir embora. Olha aí no capítulo 15, 2 Samuel, capítulo 15, 16, tá? Vocês acreditam que eu estou ficando cego? Vamos ver aqui se eu ajusto a lente do olho. Capítulo 15, verso 14. É isso aí, ó. Olha o que Davi disse. O que Davi disse? Sabe o que é isso aqui, irmãos? É de tanto usar o tablete, viu? E usar telefone. Eu estou percebendo que eu não estou enxergando mais a letra da Bíblia. Ô, desgraça. Mas olha só, vou forçar aqui na Bíblia para voltar a enxergar. Olha o que Davi disse quando ele descobriu que Absalão estava chegando para lutar contra ele. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não podemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não vos alcance de súbito, lance sobre nós algum mal e fira a cidade no fio da espada. Irmãos, Davi, na verdade, tinha toda a condição de vencer Absalão. O exército dele era melhor, o exército era maior, as tribos ainda acreditavam em Davi, mas Davi não queria lutar contra seu filho. E ele, numa jogada desesperada para salvar Absalão, Davi resolveu fugir. E ele falou assim: vamos embora. E Davi foi embora. Você continua lendo depois em casa o capítulo 15. Davi foi embora e olha, presta atenção aqui, ó. Todas as pessoas que eram a favor de Davi abandonaram Jerusalém, foram embora de Jerusalém. Só ficaram em Jerusalém aqueles que estavam esperando o rei ladrão, o bandido, o usurpador. Quando Absalão chegou em Jerusalém, a Bíblia diz que ele fez festas, 30 dias de festa. Sabe o que ele fez? Armou uma tenda na porta da casa de Davi e ficou 30 dias. Cada noite ele mantinha relação sexual com uma das criadas de Davi na frente de todo Israel, e fazia festas e orgias e de bebedeira. E foi só alegria, só festa em Jerusalém, porque o novo rei era um rei festeiro, um rei bom. E Absalão dominou Jerusalém quando Davi fugiu. Só ficou em Jerusalém quem era contra Davi e a favor de Absalão. No caminho, as pessoas foram se juntando com Davi. E quando Davi estava andando, agora sim, o capítulo 16, o verso 1, olha quem que encontrou Davi. Presta atenção, capítulo 16, verso 1. Tendo Davi passado um pouco da além do cume, do cimo do monte, eis que ele saiu ao encontro. Quem, irmãos? Ziba. Quem era Ziba? O servo de Mefibosete, com 2 jumentos albardados, lotados, e sobre eles 200 pães, 100 cachos de uvas passas, 100 cachos de frutas do verão, e um odre de vinho. Olha só, olha essa cena. Davi está fugindo, está indo embora. Quem é a favor de Davi está fugindo com ele também. Só ficou em Jerusalém quem era o quê? Contra o rei e a favor do ladrão. No caminho, Mefibosete aparece com 2 jumentos. Jumento naquela época é como se fosse um utilitário, sabe? Uma van, uma caminhonete. Mefibosete aparece com 2 caminhonetes cheias de comida. Aí Davi, que não é nada bobo, pergunta para ele no verso 2, ó. Perguntou-lhe o rei a Ziba: que pretendes com isso? O que você quer com isso? Aí Ziba respondeu: os jumentos, as 2 caminhonetes, são para a casa do rei. Olha só, presentão, né? Para serem montados. O pão e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho para beberem, os cansados no deserto. Ziba foi encontrar Davi e levou o que para ele? O que levou? Presentes. Davi fugindo e Ziba levou presentes. Aí você pensa: poxa, que coisa boa, não é? Davi olhou para Ziba e perguntou no verso 3: onde está, pois, o filho do teu senhor? Onde está Mefibosete? Aí Ziba respondeu ao rei: eis que ficou em Jerusalém e disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Que coisa terrível!
Davi perguntou: cadê Mefibosete? Aí Ziba falou assim: olha, ele ficou lá, porque Absalão ainda não tinha chegado, o rei Davi tinha ido embora. O único filho de rei que tinha em Jerusalém, quem era? Mefibosete. E ele pensou: agora um rei não chegou, o outro foi embora, sobrou eu vou ser rei agora, no lugar. Aí Davi ouviu aquilo, verso 4, e disse o rei a Ziba: teu é tudo o que era de Mefibosete. E disse Ziba: eu me inclino e acho eu mercê diante de ti, ó rei meu senhor. Davi continuou e Mefibosete voltou. Essa história aqui é verdadeira ou falsa? Verdadeira ou falsa? Não, a história é verdadeira. A palavra de Mefibosete é verdadeira ou falsa? Verdadeira ou falsa? Como é que você sabe que é falsa? Se continuar lendo, né? Continuar lendo. Mas tem uma forma de saber, sabe como que é? Todos que foram com Davi eram o quê? Do seu lado. Todos que ficaram em Jerusalém eram o quê? Contra ele. Ziba deu presente, mas o quê? Não foi. Tem um monte de gente dando presente para Jesus, dando até o coração, mas não anda com ele, não come o que ele quer, não bebe o que ele quer, não veste o que ele quer, não serve o Senhor, não fala dele, a casa não abre para o pequeno grupo, a pessoa não tem lição, não lê a Bíblia, nunca fez o ano bíblico, não tem tempo para Jesus na vida. Ela vai levando, ela dá presentes, ela prega, ela canta, ela até é pastor, é ancião da igreja, mas vive a vida que quer, não acompanha o rei. E Davi foi, e Ziba ficou. Alguns dias depois, a cidade era só festa, mas fizeram uma armadilha os soldados de Davi e venceram Absalão no campo, mataram o filho do rei e restituíram o trono a Davi. Davi agora está voltando para Jerusalém como o único rei de Israel legítimo. E quando Davi está voltando para Jerusalém, as pessoas se agitam, e quando ele está voltando, pessoas que foram contra ele na ida voltaram-se para ele, e Davi os perdoou. Outro símbolo bendito de Jesus. Teve um homem que jogou pedra em Davi no caminho, ele estava fugindo. Quando Davi voltou, esse homem pediu perdão, e um soldado de Davi falou assim: Senhor, quer que eu mate? E Davi: não mate. E o perdoou. Davi era um símbolo de Jesus Cristo, e foi para Jerusalém, e as pessoas voltaram festejando, porque o rei estava voltando. E no caminho, quando Davi chega em Jerusalém, olha quem que ele encontra, irmãos, no capítulo 19. Olha quem que ele encontra. No capítulo 19, no verso 24, Davi chega e encontra também Mefibosete, filho de Saul. Desceu a encontrar-se com o rei. Olha essa cena, liga a televisão na cabeça. Imagina Davi voltando com o seu cortejo. Ele entra em Jerusalém e Mefibosete aparece. Olha o que diz a Bíblia aqui, ó. Mefibosete não tinha tratado dos pés, nem tinha espontado a barba, não tinha feito a barba, nem lavado as vestes, desde o dia em que o rei saíra até o dia em que voltou em paz. Davi viu as pessoas vindo trazendo presentes e dando louvor, e Davi, quando chega em Jerusalém, ele encontra Mefibosete em Jerusalém. E a cena era, imagina a cena, um homem aleijado, que não andava, não sei, com muletas, no chão, os pés sujos sem tratar, a roupa rasgada e suja, o cabelo embaraçado, emaranhado de sujeira, a barba grande. O aspecto de Mefibosete era um aspecto repulsivo. E Davi olhou, parou um pouquinho aquela cena e perguntou para ele: tente sentir o carinho de Davi por Mefibosete. Ele fala assim, olha, ao encontrar-se, verso 25, e disse-lhe: por que não fosse comigo, Mefibosete? Por que você não foi comigo? Por que você ficou aqui? Lembra, irmãos, todos que ficaram em Jerusalém era a favor de quem? Do usurpador, do bandido. E aí Mefibosete respondeu: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque teu servo dizia: abordarei um jumento e montarei para ir com o rei, pois o teu servo é o quê? É coxo, irmãos.
Quantas vezes você quis fazer o que Jesus mandou? Eu conheço, eu sei, eu também tenho vontade de fazer o que Deus quer. De todo o meu coração eu quero andar direito. Mas irmãos, a gente é coxo. A gente erra. Não prometa, sabia? Não prometa nada para Jesus. Nunca mais prometa nada para Jesus. Em vez de prometer, faça. Em vez de prometer, saia, fale, viva. E Mefibosete falou: teu servo é coxo, mas meu servo me enganou. Verso 27. Demais isso, ele falsamente me acusou a mim, teu servo, diante do rei, meu senhor. Porém, olha só a coisa bendita. Porém, ó rei, meu senhor, o senhor é como o que, irmãos? Como anjo de Deus. Faze, pois, o que melhor te parecer. Oh, irmãos, bendito seja o nome de Deus. Eu amo essa história. Mefibosete chegou ali para o rei e falou assim: eu estou aqui, Senhor, eu não fui contigo porque eu sou coxo, eu não consigo correr. Eu até falei assim: eu vou preparar um jumento, eu vou subir no jumento. Quando Davi saía, Mefibosete falou: eu vou contigo. Mas ele não conseguia subir no jumento, ele precisava de ajuda para subir. E Ziba viu a oportunidade de ganhar e enganou Mefibosete, e ainda mentiu para Davi. E quando Ziba voltou, Ziba nem se preocupou de dizer para Mefibosete: eu falei para o rei que você quer ficar no lugar dele. E ele disse: ele falou mentira de mim. Eu fico imaginando quanto Ziba sofreu esse 1 mês em Jerusalém. Todo mundo que estava em Jerusalém era contra Davi, mas Ziba tinha sido perdoado. Mefibosete tinha sido perdoado. Mefibosete tinha sido levado para a mesa do rei, e ele não foi. Agora veja de novo o que Mefibosete falou para Davi: meu senhor é como um anjo de Deus. Faz o quê? Faz o que o Senhor quiser. Se o Senhor quiser me punir, puna. Se quiser me perdoar de novo, que assim seja. Mas Senhor, faz o que quiser. Aí Davi olhou aquilo e ficou sem reação. Aí ele disse, verso 28: porque toda a casa de meu... Ziba continua dizendo: porque toda a casa de meu pai é senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. Contudo puseste teu servo entre os que comem a tua mesa. Que direito, pois, tenho eu de clamar ao rei? Ô irmãos, entenda isso aqui, em nome de Jesus Cristo. Que direito nós temos de ficar pedindo para Deus as coisas? Pedindo saúde, pedindo alegria, pedindo paz, pedindo emprego, pedindo isso, pedindo aquilo. E tem gente que não vem mais à igreja porque não tem emprego. Irmãos, Jesus já deu tudo que Ele podia dar para a gente, deu Ele mesmo, amém? E você não tem que ficar pedindo mais isso. Jesus Cristo disse em Mateus: não vos preocupeis com o que haver de beber, comer, vestir, dormir, porque essas coisas, quem procura? Ele disse assim, ó, Mateus capítulo 6, verso 30 e diante: porque todas essas coisas os gentios buscam. Você busque o reino de Deus. Sabe qual é a oração que você tem que fazer angustiada? Sabe qual é? Senhor meu Deus, me dá gosto pela Bíblia. Senhor meu Deus, muda meu coração. Senhor meu Deus, não me deixe ficar calado quando alguém se aproximar de mim, mas me deixe falar de Jesus. Senhor, muda meu gosto das coisas, me ajuda a ser temperante, me ajuda a amar as pessoas. Se você pedir isso, Cristo disse assim, olha: busque o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque Cristo disse: o vosso Pai bem sabe o que você precisa, mas busque o reino de Deus, Ele disse. E Mefibosete falou assim, ó: quem sou eu para pedir do Senhor justiça, se o Senhor já me levou para a sala do trono, se o Senhor me colocou na tua mesa? E Davi ouvindo Mefibosete falar, e a cabeça dele foi funcionando, e Davi começou a ficar nervoso com aquilo, e Davi pensando que Mefibosete queria dinheiro, e Davi chega e fala assim para Mefibosete, no verso 29, respondeu-lhe o rei: basta, Mefibosete, porque ainda fala dos teus negócios. Quando Mefibosete falou, os homens da minha casa, meus tios, o meu pai, meu avô, quando Mefibosete falou isso, Davi entendeu que Mefibosete estava falando da herança. Aí Davi falou assim: basta, Mefibosete, porque ainda fala dos seus negócios. Eu resolvi, olha o que ele diz aí no verso 29, vou repartir com Ziba e você os bens.
Aí é que eu falo para você, que se tivesse terminado lá na sala do rei, se a história tivesse terminado com Mefibosete sentado na mesa do rei, com as pernas escondidas, como filho do rei, seria uma linda história. Mas porque ela não terminou lá, se tornou a história mais maravilhosa. Sabe por quê? Quando Davi fala assim: basta, Mefibosete, não fala mais de negócio comigo, eu já decidi, eu vou dividir agora. Metade vai ser teu e metade vai ser de quem? De Ziba. Aí Mefibosete faz o clamor. Lembra de domingo? Quem estava aqui domingo? Que quando Jesus Cristo voltar vai ter só 2 grupos, lembra? E um grupo vai dizer: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Qual é esse grupo? Qual é esse grupo? É o grupo dos perdidos. Eles olham e lamentam, porque a vida inteira só olhavam, nunca participaram. Mas o segundo grupo vai dizer assim: ó, esse é quem? Nosso Deus, que nós o quê? Aguardávamos. Esse é nosso Deus que nos salvou, na sua salvação nos alegraremos. Ele veio. Olha a resposta, bendita resposta de Mefibosete para Davi. Olha que história bendita. Quando Davi disse assim: ó, Mefibosete, chega, para de falar de negócios, eu decidi, eu vou dividir. Aí Mefibosete olha para o rei e diz assim: disse Mefibosete ao rei: fique com ele. Mefibosete falou assim: não, senhor, o senhor não entendeu. Eu não estou falando dos meus direitos, eu não estou pedindo dinheiro, eu não estou pedindo saúde. Diz assim Mefibosete: que ele fique com tudo, pois já voltou o meu rei e o meu senhor. Tudo que eu queria era ver meu rei voltar. Tudo que eu queria era ver meu senhor voltar. Irmãos, volta para o verso 24. Como é que estava Mefibosete? Como é que ele estava? Sujo, o que mais? Os pés sem tratar, barbudo, roupa suja, cabelo emaranhado. Sabe por quê? Em Jerusalém só tinha festa, alegria, felicidade, porque o rei bandido estava no trono. Havia sonhos. Absalão prometeu riquezas para quem o seguia. Absalão prometeu uma nova era, uma nova Jerusalém, um novo Israel. Ele seria o novo rei. Tudo era bom, a perspectiva era grande e não havia razão para não festejar. Mas Mefibosete, ele queria ver o rei, e ele se preocupou em mostrar para todo mundo que ele estava em Jerusalém, mas ele não era de Jerusalém. O rei que reinava no trono não era o rei dele. Por isso Mefibosete não vestia as mesmas roupas que eles vestiam. Mefibosete não comia o que eles comiam. Mefibosete não bebia o que eles bebiam. E a desgraça da nossa vida hoje, nós que aguardamos a volta do Senhor Jesus Cristo, é que nós temos vivido do mesmo jeito dos pagãos. Nossa diversão é a mesma, nossos sonhos são os mesmos, a nossa comida é a mesma, nossa bebida é a mesma, aquela eterna discussão: tomar Coca-Cola é certo ou errado? Irmãos, eu não quero saber. Eu quero beber o que alegre o Senhor Jesus Cristo. Ir para o cinema é certo ou errado? Eu só sei de uma coisa: eu não preciso da diversão dos pagãos, eu não preciso do mesmo gosto deles, eu não preciso participar das festas deles. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. E nas minhas roupas as pessoas veem que eu desejo o outro rei que está vindo. Quando eu entro no mercado e vou fazer compra, no meu carrinho de compra declara: eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Eu não como o que eles comam, eu não sonho como eles sonham, eu não assisto o que eles assistem, eu não escuto o que eles escutam. Meu sonho não é aqui. Mefibosete estava sujo, imundo, porque ele quis dizer: eu não sou desse rei, e que eles fiquem com tudo, porque o meu rei voltou. Tudo que eu queria era te ver, eu vi. Agora faz comigo o que o Senhor bem desejar. Tu és um anjo para mim. Oh, meu irmão, o que você está pedindo para Jesus Cristo? Davi é Jesus na história.
Quem é você na história? Ziba ou Mefibosete? Eu sou aleijado. O cão que eu era antes de me batizar está aqui, ó. Toda manhã eu tenho que acordar e dizer para o Senhor: Senhor meu Deus, obrigado porque eu dormi e acordei. O Elcão está aqui, ó, me dando desejos ruins. Cuida dele, Senhor, porque hoje eu quero ser teu de novo. Hoje eu quero ser teu. Não mereço nada do Senhor. Faz comigo o que o Senhor bem quiser, atendendo ou não atendendo. Disse Mefibosete: quem sou eu para pedir alguma coisa para o Senhor? Mas esse é aquele quem o Senhor escolheu. Ele foi à sala do trono, na mesa do rei, e foi chamado de quê? De quê? De filho. Você entendeu agora porque eu gosto dessa música? Quando eu canto essa música, eu imagino aqui na minha televisão da cabeça meu anjo cantando comigo. Porque a música, coloca aí pra gente, a música fala assim, ó: 1000 vezes eu o quê? Eu falhei hoje de novo, até que eu encontrei a tua palavra. E sabe onde eu encontro a tua palavra, a palavra de Deus? Onde eu encontro? No templo do Senhor. Tanto mais quanto vezes se aproxima aquele dia, venha e congregue. Fique em pé e louve ao Senhor. Nessa noite eu quero que você cante como você não cantou nas outras noites, porque hoje você está na sala do rei. Cante, você está na mesa do rei. Até que encontrei tua palavra, ó Senhor. E hoje se eu cair, não vou mais me ferir. tua graça me cobre, Senhor. Hoje o universo louva ao Senhor nesse momento. E hoje você está na sala do rei. Ele é majestoso, ele é maravilhoso. É lindo sentar e ver Jesus. Majestoso Deus, é meu desejo, é desejo meu, prosseguir em te buscar, sempre me perder na arte de trazer louvores a ti, Senhor. Fale para Jesus ouvir. Meu coração coloco em tuas mãos, E tudo o que eu sou, com vestes de louvor, eu vim, ó Senhor, oferecer o meu melhor. Olha a sala. No teu altar, na sala do trono, A mesa. sentado à mesa, É aqui a mesa de Deus. contemplando sua beleza, além do véu do Santo dos Santos. Sou só um súdito, mas ouço tua voz me chamar de filho. meu filho, ó Pai. Majestoso Deus, é desejo meu, prosseguir em te buscar, sempre me perder na arte de trazer. Louve a Deus. Louvores Não fique a calado ti, aqui, não fique mudo. Louve ao Senhor. Eu hoje entrego, Senhor, O meu coração coloco em tuas mãos, em tudo o que eu sou. Fala. com vestes de louvor, eu vim ao Senhor, oferecer o meu melhor no teu altar, na sala do trono, sentado à mesa.
contemplando tua beleza além do véu do Santo dos Santos. Sou só um súdito, mas ouço tua voz me chamar de filho, meu filho, tu és meu pai. Eu sou teu filho, Senhor. Eu sou teu filho, tu és meu pai. No teu altar, na sala do trono, sentado à mesa, contemplando tua beleza além do véu do Santo dos Santos. Sou só um súdito, mas ouço tua voz me chamar, mas ouço tua voz. Ouça Jesus nessa noite. Me chamar, me chamar. Feche seus olhos. Como é bom saber que nessa noite estamos em tua presença. Amém, ó Deus. Como é bom saber, ó Deus, que nessa noite, apesar de sermos coxos e aleijados pelo pecado, estamos na tua mesa, na sala do trono. E aqui, ó Deus, cantamos hoje com os teus anjos. Cantamos hoje, ó Deus, com os seres santos do universo. Hoje, ó Deus, nós sentamos aqui diante do teu trono, diante da tua majestade, e recebemos o alimento para a vida eterna. Mas eu te peço, ó Deus, que essa atmosfera bendita não termine quando sairmos por essa porta, mas permanece em nós e nos ensine a permanecer em ti, Senhor. Que ao ir para casa, essa noite, possamos ler tua palavra antes de dormir e ter um sonho contigo. O sonho que um dia vai ser a realidade. O sonho de sentar na mesa do rei como um filho do rei. Perdoa os nossos pecados, porque são muitos, Senhor, e nos dá poder para ser obedientes à tua palavra e aos teus mandamentos. Ajuda-nos, ó Deus, a andar contigo em nossa vida, e não nos deixe desconfiar do Senhor, mas que quando o Senhor voltar nas nuvens dos céus, possa nos reconhecer como alguém que sempre esteve contigo, sempre esteve à tua mesa, sempre esteve na sala do trono, sempre esteve na tua igreja. Assim seja, Senhor. Cumpre a tua promessa em nossa vida. Nós não merecemos, mas se pedimos tudo em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que a graça do Espírito Santo te acompanhe. Que Jesus Cristo, teu Criador, vá contigo essa noite. E que Deus eterno, teu Redentor, possa dormir contigo hoje. Amém? Que você tenha a sexta-feira mais maravilhosa de 2015. Faça assim, ó, cante a música de despedida. Permaneça em mim. E eu vou estar com a porta para te cumprimentar. Deus te abençoe. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair desse lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça